Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Luiz Junqueira e eu vou responder aqui a pergunta de algumas pessoas que assistiram a minha palestra ontem no Qualicons de 2016 sobre assembleias. Então aqui eu tenho 4 perguntas, 4 dúvidas sobre assembleias de condomínio que eu vou responder agora. A primeira pergunta foi da Sueli e ela perguntou o seguinte, que quando se faz uma assembleia para alteração de fachada, o que é considerado alteração de fachada? Bom, o primeiro ponto é a palavra fachada. Já vi várias dúvidas entre engenheiros sobre o que seria fachada. Se fachada é só aquela parte externa que dá para a rua, se fachada, na verdade, é tudo aquilo que consta da planta do imóvel, o projeto arquitetônico como um todo. Mas o importante é que o Código Civil, ele diz que eu tenho que proteger as partes externas como um todo. Então eu não preciso me preocupar muito com a palavra, porque todas as partes externas são protegidas. E aí seja aquela para a rua, a IP na lateral, fundos, terraço, tudo. E o que é considerado alteração de fachada? Na verdade é qualquer alteração que seja visível de algum ângulo. Não é só aquela alteração que eu consigo ver da rua. Não, é lógico que essa é a mais gritante, é a que eu consigo notar mais rápido. Mas não é só essa. Uma alteração de fundos também pode ser. Então qualquer alteração é a alteração de fachada. Fechamento de varanda é alteração de fachada? É alteração. É alteração de parte externa. Mas eu vou tolerar ou não? Aí é outra coisa. Você pode avaliar se aquela alteração específica agride ou não o padrão arquitetônico, se pode ser, se ele segue o padrão, cor, tonalidade, mas, em regra, tudo que eu consigo ver que é alteração, é alteração. Vamos para outra pergunta. O João. Olá, André, tenho uma dúvida. Só consigo pôr ordem nas coisas do meu condomínio quando opto por ser mais autoritário. Quando procuro ser mais suave, as coisas não andam. É errado ser muito autoritário? Bom, na verdade é o equilíbrio entre assertividade e gentileza. A pessoa que é gentil demais numa assembleia, ela termina sendo fraca. Ela deixa as pessoas falarem demais, deixa as pessoas gritarem, exatamente porque eles não veem segurança naquela pessoa, principalmente se está numa posição de presidência. Agora, por outro lado, se eu sou assertivo demais, eu chego a ser autoritário, eu me torno um ditador. E com um ditador, naturalmente, eu crio uma resistência. É o equilíbrio. Não tem como você ser gentil o tempo todo, mas você pode ser educado, cordial, mas firme. É o equilíbrio. Eu recomendo realmente que não seja muito autoritário. Mesmo que você veja que alguns resultados foram atingidos, não confie nesses resultados, porque geralmente eles são a curto prazo. Você consegue fazer uma obra, consegue fazer uma deliberação, mas você gera inimizade com os condôminos, você gera conflito com os condôminos. E os condôminos, eles moram no prédio, eles exploram o negócio no prédio comercial, ou seja, eles não vão sair dali. Então naquele dia você pode ser vitorioso numa decisão, numa reunião, mas não dura para sempre. E aí o conflito, eu tenho que ter a ideia de manter relações com as pessoas, relações duradouras e harmoniosas. E eu não tenho isso sendo autoritário. Então, mesmo com isso, eu recomendo que não seja, tente ponderar. Sua prática mesmo para levar à perfeição. Eu mesmo também não sou perfeito, a gente tem que treinar, mas não seja seduzido pelo lado escuro da força fazendo isso, sendo autoritário. Não faça. Tente trazer razoabilidade para cada decisão, cada proposta, mas também mantenha alguma dose de assertividade, firmeza, por contrário, realmente as coisas não andam. Outra pergunta. Em assembleia para eleição, existe um número de procuração fornecido ao síndico para que o mesmo seja reeleito, conforme a vontade dos moradores? Aqui, tentando entender a pergunta, é sobre o limite do uso de procurações na Assembleia. É o seguinte, a lei ela não determina nenhum limite de quantidade para o uso de procurações em Assembleia. Ou seja, se o condomínio tem 100 unidades, eu, condomínio, ou qualquer pessoa, eu recebi 70, 80 procurações, elas são válidas. E os votos que surgirem dessas procurações também são válidos. Mas existem duas situações. Primeiro, a convenção pode estipular um limite, e a convenção pode fazer isso. Ela não pode proibir um condomínio de se fazer representar em assembleia.
mas ele pode limitar o número de procurações que uma pessoa recebe. Ou seja, eu, André, posso passar a procuração e nenhuma convenção pode me proibir. Só que, se eu passo a minha procuração para o João, e o João ele tem um limite de até 3 procurações. Por quê? Porque a convenção ali assim determina. Mas é uma regra que tem que ser estipulada em assembleia e alterada a convenção. E o segundo ponto é no caso de abuso de direito do uso de procurações. Se ficar comprovado de que, por exemplo, um síndico só consegue se manter no poder, se reeleger, ter suas próprias contas aprovadas pelo uso abusivo de procurações, é possível que se anule esse ato. Mas é lógico, é uma questão de prova, questão de argumentação, não é algo simples. Mas a gente já viu situações diversas, com uma frequência mais do que seria confortável, dessa situação de abuso. E abuso de direito, com base no artigo 187 do Código Civil, é ato ilícito. E se é ato ilícito, ele pode ser declarado inválido. E uma última pergunta. O morador pode gravar a assembleia? Mencionei isso brevemente também na minha palestra de ontem. Na minha opinião, há divergências, mas na minha opinião eu defendo que pode sim ser gravada uma assembleia. Qualquer condomínio pode gravar, todos podem gravar uma assembleia. Quando eu estou no ambiente condominial, numa assembleia que é coletiva, eu não tenho expectativa de privacidade. Por isso eu entendo que nem eu preciso buscar a autorização dos condôminos para gravar essa assembleia. Eu não tenho essa expectativa de privacidade. Caso o condômino não queira ser visto, ouvido e gravado, ele pode simplesmente não comparecer à assembleia. Por que é importante, o jogo importante gravar uma assembleia? É a melhor forma de você garantir que aquilo que é falado, discutido, efetivamente vai constar da ata da assembleia, para evitar qualquer tipo de dúvida sobre falsidade no documento, algum tipo de omissão grave ou algum outro tipo de desvirtuamento da assembleia. E é incrível também como que as pessoas são mais educadas quando você grava a assembleia. Tá? É a melhor forma para você inibir comportamentos antissociais em assembleia. Aquela pessoa que xinga demais, grita demais, ela... Lógico que pessoas complicadas existem em qualquer lugar e muitas nem se inibem com gravações, mas a maioria se inibe. E fazendo isso é uma boa forma de prevenir. Se não conseguir prevenir, a gravação é a melhor forma de prova. Eu gravo ali o ato antissocial, o ato ilícito, e posso usar como prova. Eu, o condomínio, ou os condôminos que estão ali sendo presentes, sendo agredidos. Então, vale a pena. Mas é importante fazer um parênteses de que essa posição não é pacífica. Há quem defenda que, se apenas uma pessoa discordar da gravação, eu não posso gravar. Tá? Eu não defendo, como eu disse, mas existe essa posição. Um detalhe, de qualquer forma, a gravação nunca pode ser oculta. Você grava, e defendemos que você tem o direito de gravar, mas jamais gravar de forma escondida. Então, logo no início da assembleia, deixa claro, olha, estou gravando, tá, pessoal? Tá? Se alguém levantar alguma questão de ordem, se coloca em votação e tudo mais, na minha opinião, deve-se manter o direito de se gravar, é direito do condômino de fazer essa gravação, mas nunca de forma secreta. Tá bom, pessoal? Essas são as perguntas por hora, tá? Qualquer dúvida, fique à vontade também para fazer comentários e tudo mais, tá? E a conferência está sendo um sucesso com a Aliconte 2016, espero que vocês estejam aproveitando bastante, ainda temos mais alguns dias aí. O Rodrigo Carpati falou hoje também sobre inadimplência de condomínio, vários colegas, Cristiano Oliveira, vários outros especialistas estão falando na conferência, vale a pena vocês conferirem, tá? Ainda pode ter tempo de vocês se inscreverem e aproveitarem ainda o restante da conferência. Tá legal, pessoal? Uma boa tarde, até mais, hein?